Breno Altman. Oi, Breno, como tá você? Tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia a Bom todas dia. e todos que nos assistem. Bom dia e parabéns pela nova atividade. Legal. Eu falei aqui já logo no primeiro dia desse campo ainda pequeno, mas que está crescendo, né? Das mídias de esquerda no país, né? Eu acho que o país hoje tem 4 campos de mídia, né, Breno? O campo da extrema direita, o campo da mídia chamada conservadora ou liberal, né, onde está Globo, Folha, esse. Tem o campo da mídia progressista barra governista e tem o campo da mídia de esquerda. E fiz questão de situar, e essa é uma posição nossa aqui, o Opera Mundi no campo da mídia de esquerda. Né? Acho que é fundamental essa... Né? Então, portanto, estamos no mesmo campo. É claro que no campo de esquerda a gente briga um monte também. É da vida, é da vida. Mas estamos juntos numa visão de mundo, né? E aí é isso, né? Tem o Jones do PCBR, tem o Breno do PT, enfim, tem gente do PSOL, né? O Maringoni vai estar aqui, filiado ao PSOL, tem gente de todos os campos. Então, muito bom que você tenha vindo e eu quis te pegar ainda em Caracas, sei que você está indo para o aeroporto daqui a pouco, para ir para Istambul, para falar sobre o acordo de paz entre o Hamas e Israel. Mas antes, me dá 3 minutos e um dedinho de prosa teu sobre esse tema do Pix, porque você foi uma das lideranças nesse universo petista, foi o primeiro a levantar e dizer, ó, revoga já esse negócio aí, que senão a derrota vai ser ainda pior. Que balanço você faz dessa batalha do Pix? Olha, foi um desastre, né? Foi produto de uma mentalidade tecnocrática. O que é a mentalidade tecnocrática? A mentalidade tecnocrática olha para um assunto, tem uma ideia de como resolvê-lo, constrói essa ideia tecnicamente e não se faz uma pergunta simples: o que o povo vai achar disso? Essa é a mentalidade tecnocrática. Nós vivemos uma situação semelhante no Brasil há 12 anos atrás, há praticamente 12 anos atrás, nas jornadas de junho de 2013. Aumentar a tarifa em 20 centavos naquelas normas vigentes, tecnicamente, era razoável. Não era um grande aumento e os preços estavam efetivamente defasados, porque já tinham um bom par de anos que não havia reajuste. Então, na planilha, a medida era até abaixo da inflação, Sim, oferecia um ganho para o usuário. No entanto, a reação do distinto público, a reação das pessoas, do povo, especialmente dos jovens, foi muito contrária. E demorou. Naquela época, em São Paulo foi o epicentro daquela situação, demorou mais de uma semana, mesmo diante daquelas gigantescas manifestações, para o então prefeito Fernando Haddad recuar do aumento dos 20 centavos. Primeiro, porque ele considerava tecnicamente a medida correta, e tecnicamente ela era correta, era abaixo da inflação, reajuste. Nas normas vigentes de transporte, de concessão do transporte público a empresas privadas, era até abaixo, bem abaixo do que os empresários pediam. E na outra ponta, o prefeito Fernando Haddad, naquela ocasião, considerou que ele não podia recuar sozinho, ou seja, que outras prefeituras e governos, especialmente o governo do estado de São Paulo, então comandado por Geraldo Alckmin, teriam que recuar juntos. Veja, esse tipo de situação, em outras circunstâncias, com outras características, se reproduziu agora. A medida, tecnicamente, não tem nenhum problema. uhum. Claro, a gente pode discutir assim, a medida tinha que deixar mais claro que o foco são os grandes sonegadores, que é o crime organizado, e, portanto, o teto de isenção não podia ser 5 mil para a pessoa física, deveria ser 50 ou 100 mil. Já que é 50 mil o número a partir do qual, no caso de ser feita a reforma do imposto de renda, Sim, é a partir de 50 mil que haverá um aumento da contribuição, o número, em vez de 5, podia ser 50 mil. Já retiraria grande parte das pessoas dessa situação de insegurança em que se sentiram. E para as empresas, para as pessoas jurídicas, não pode ser 15 mil, tinha que ser 150, 200 mil. De tal maneira
que ficasse claro na medida que o foco é o grande sonegador, é o Uhum. crime organizado. Mas a medida técnica ela visava combater a sonegação. Claro, o secretário da Receita até explicou: minha gente, nós nunca fomos atrás do pequeno sonegador, não prestem atenção nisso, estaria esse valor, mas a gente não tem tempo de ir atrás do pequeno sonegador. É verdade isso, nunca se vai atrás do pequeno sonegador no Brasil. A estrutura tributária brasileira não é como a gente vê nos filmes norte-americanos. Né? Você não vê notícias de autuação do pequeno sonegador, não existe isso. Né? Mas para que ter uma lei, que uma instrução normativa, que o próprio secretário da Receita diz que não vai ser cumprida? Você cria um clima desfavorável junto aos setores médios, né? Que já são setores que tendem à oposição ao governo. Uhum. Sim. Né? Então, ali houve uma mentalidade tecnocrata na Receita, não houve uma análise política da medida. Sabe, alguém que chegasse na medida e disse: vem cá, o que as pessoas vão achar disso? Qual é a repercussão disso? Vamos fazer uma pesquisa, como se chama no marketing, vamos fazer aqui uns grupos focais para ver qual é a reação a essa medida? Vamos medir essa instrução normativa antes de colocá-la em público? Não houve esse tipo de precaução. E abriu-se um flanco. Abriu-se um flanco que colocou o governo numa situação de vulnerabilidade, aproveitada pela extrema-direita. Aí sim vieram as fake news, uma montanha de fake news. Mas a vulnerabilidade foi posta pela própria medida e pela falta de comunicação, de debate, de informação sobre o seu conteúdo. Uma instrução normativa não pode ser tratada como uma norma burocrática. Tudo no mundo de hoje é política. Portanto, ela tem que ser tratada como uma medida política. Medida política exige explicação, debate e convencimento das pessoas. Não adianta ter uma boa estrutura técnica, não vai dar certo. A ofensiva contra a medida foi enorme, o governo estava se desgastando aceleradamente numa guerra secundária, e foi obrigado a recuar, não tinha outra saída não ser recuar. Sabe, aquela história, vamos zerar e arrumar a casa. Não havia outra possibilidade. E até estão agindo bem agora, porque recuaram e agora estão indo para cima das fake news com força. Está certo isso. Mas primeiro tira o problema da sala, tira o problema que afeta as pessoas. E aí vai em cima dos autores de fake news. Né? Mas isso provocou um desgaste forte. Eu acho que provavelmente foi o principal desgaste do governo desde a posse do presidente Lula. E à toa. Não é? Não é à toa que o depoimento que a gente... É muito ruim recuar, é claro que é muito ruim recuar, evidente. Isso fortalece, num primeiro momento, a extrema-direita, o governo fica fraco, as pessoas entram num acesso de pânico, agora nós somos perdidos, agora a extrema-direita vai levar 2026, agora já era. O fatalismo é um elemento da cultura política e da cultura brasileira em geral, né? O Brasil tende ao fatalismo, a gente sempre acha que algo é definitivamente vitorioso, definitivamente derrotado com muita facilidade, né? E a vida é muito mais dinâmica do que isso. Mas o fato é que, embora seja horrível recuar, a outra alternativa era ainda pior, que era continuar sangrando sobre um assunto no qual o governo não tinha como se safar. Né? Então, enfim, eu acho que houve juízo no governo ao revogar a instrução normativa. Houve juízo. Agora o assunto sai da sala. Ele não fica na sala, ele sai da sala e o governo pode reorganizar sua agenda em relação ao combate à sonegação, que é importante de ser feito o combate à sonegação. A gente não pode achar que sonegação é bacana. Quem acha que sonegação é bacana são os grandes grupos empresariais, é o crime organizado, é a grande burguesia do país. Não é? Evidente que tem que ter uma política contra a sonegação, mas ela não pode ser uma política baseada em pescaria de rede, tem que ser uma política baseada em anzol. Ou seja, você tem que pegar os grupos que praticam a sonegação. E veja, te digo com muita clareza,
porque tenho estudado esse assunto. Aqui no Brasil, nós sofremos muito mais com elisão e elusão fiscal do que com evasão. Quer dizer, o que é elisão e elusão? São os mecanismos que as pessoas jurídicas e físicas adotam legalmente para escapar da tributação. É a advocacia tributária, é a legislação que não tributa o grande capital, que não tributa lucros e dividendos. É dali que vem a sonegação. Não é da evasão, ou seja, não é da sonegação ao resto do chão. Né? Mas, enfim, eu acho que foi. Espero que sirva de experiência para o governo, de que o governo não é administração, governar é fazer política. O que o presidente Lula está cansado de saber. Eu soube de fontes com quem eu conversei que o presidente Lula, quando vieram analisar a situação com ele, quando chegou na mesa dele, dá uma porrada na mesa, uma pancada na mesa, e disse: revoguem já. Não aceitou nem conversar. Está sem som, Mauro. Perdão. Lula não estava irritado ontem, estava irritadíssimo, né? Porque é o que você falou. Meu, pelo amor de primário, né? Por um assunto que não tem relevância central para o país. Quando foram discutir com ele, a gente faz isso, a gente faz aquilo, ele falou: não fazem nada, vocês vão revogar a medida já. É isso aí. Isso aí. Temos uma convergência de análise boa, essa coisa da teimosia do Haddad nos une também. Falei nos últimos 2 dias sobre essa ligação entre o episódio de agora e 2013, com os 20 centavos, mas eu sempre preciso ir embora. Não podemos deixar de falar disto aqui. Né? Fiz questão de te chamar hoje, porque você foi das lideranças da luta da defesa do povo palestino aqui no Brasil. Nós fizemos, quando eu estava lá na Fórum, Breno, vários encontros, e um dos temas do encontro era sempre os lançamentos do seu livro Contra o Sionismo, que foi lançado aí, atravessou o país, e cada lançamento deste livro, recomendo para todo mundo, lançado pela Alameda, se tornou um ato político de resistência ao genocídio do Estado sionista contra o povo palestino. Então, por isso, fiz questão de te chamar nesse momento tão relevante, que é o do cessar-fogo entre o Hamas e Israel. Eu sei que você precisa sair, mas eu queria 3 minutos de uma avaliação tua eu posso sobre um pouquinho mais. Ah, que ótimo. Até às 8h15 aí do horário brasileiro, eu posso ir. Aqui no Brasil é 8h25. 8h45, perdão, fiz a conta errada. Então tá ótimo. 8h45. Perfeito. Então, pera, para você falar desse assunto, nós por enquanto estamos no ar aqui em 100 anos de luta política revolucionária e comunista. Vamos subir isso aqui para 150? Gilberto Maringoni, peguei você aqui com a tudo xícara. Bem? Tudo bom. Como é que tá? Fui surpreendido aqui tomando café. Mauro, uma satisfação estar aqui na sua nova casa, esse novo projeto. Breno de Caracas. Eu sempre topo com o Breno nesses eventos, mas topo aqui na primeira semana do Mauro. Parabéns, Mauro, pela ousadia. Legal. Por estar construindo um novo caminho. Bom, são 50 anos praticamente de amizade que nos une, os três aqui, no qual brigamos, divergimos. Teve momentos, acho que Breno, Maringoni e eu ficamos chegar 1 ano sem nos falar, porque a gente teve lá uma briga e tal, depois reatamos. É assim, né? Amor antigo tem altos e baixos. O Breno, um dos esportes preferidos do Breno, preciso dizer para vocês que são mais jovens aqui, é ficar cutucando o Gilberto Maringoni. É uma das maiores diversões. Amor. É amor, né? É amor, total. O Breno quer ter um caso comigo, mas não está rolando. Vamos lá. Bom, bora lá. Vamos embora. Olha, primeiro, o cessar-fogo já está em risco, menos de 24 horas depois de ser anunciado. Essa madrugada, já amanhã de Israel, Netanyahu anunciou que o gabinete não se reunirá para votar o cessar-fogo, porque supostamente, de acordo com o Netanyahu, o Hamas estaria tentando, através da extorsão, arrancar outros itens no acordo, itens esses que não estariam combinados. Então, o Netanyahu conseguiu protelar a aprovação do cessar-fogo. Qual é o movimento que está fazendo o Netanyahu? Ele tem um problema político. A extrema-direita do seu governo
pessoal, Netanyahu é o elemento moderado do governo de Israel. Ele é um sujeito, é um extremista, mas no contexto do governo dele, na coalizão de governo, ele é um elemento moderado. À sua direita, a direita de Netanyahu, nós temos dois personagens, cada um deles comanda uma força política distinta. Ben-Gvir, que é o ministro da Segurança Interna, e o outro, que é o Smotrich, que é o ministro das Finanças. E esses dois personagens, especialmente Ben-Gvir, disseram não apenas que não votariam pelo cessar-fogo no gabinete israelense, como sairiam do governo. Se eles saem do governo, o governo cai, porque o Netanyahu perde maioria parlamentar no Knesset. Até o cessar-fogo poderia vir a ser aprovado pelo Knesset, não é obrigatório em Israel, em caso de guerra, basta a votação do gabinete de guerra e do gabinete governamental, mas o Netanyahu poderia até ter apoio no Knesset, que é o parlamento israelense, para a aprovação do cessar-fogo, mas não teria maioria para se manter no governo. Isso provavelmente é o que levou ao recuo de Netanyahu, ou seja, Netanyahu quer pacificar a situação interna. Netanyahu sabe que, em função da crise do regime sionista, se ele cair do governo, o seu caminho mais provável é a cadeia por corrupção. E ele provavelmente está tentando ganhar tempo para, pelo menos, fazer com que Smotrich vote favoravelmente ou se abstenha na votação do gabinete, ou mesmo que vote contra, não saia do governo. Então, há uma crise paralisando o cessar-fogo. De toda maneira, Mauro, eu considero o cessar-fogo uma vitória parcial muito importante da resistência palestina. Por quê? Porque o objetivo que Israel traçou na guerra foi quebrado. Qual era o objetivo? Destruir o Hamas e o conjunto da resistência palestina na faixa de Gaza. Eles estão longe de ter conseguido isso, apesar da carnificina. Há um relatório da inteligência norte-americana, da CIA, divulgado essa semana pelo New York Times, que diz que o Hamas conseguiu recrutar para suas fileiras quase o mesmo número de combatentes que foram mortos por Israel nesse período de 15 meses. Israel teria assassinado, nesse período, 17 mil combatentes do Hamas. Dos 46 mil mortos, somente 17 mil foram combatentes. Os outros, quase 30 mil, são civis, especialmente mulheres e crianças, como sabemos. Dos 17 mil combatentes do Hamas mortos, o Hamas conseguiu recrutar e repor, portanto, esses combatentes, conseguiu recrutar outros, nesse mesmo período de 15 meses, conseguiu recrutar outros 14 mil combatentes na população palestina, praticamente repondo, não o comando da organização, ali o Hamas sofreu um golpe duro, com a morte de diversos dirigentes, né? O mais importante deles foi o Anwar, e foi o secretário-geral do Hamas, o Ismail Haniyeh, mas ainda está vivo o planificador do 7 de outubro, Mohammad Deif, ainda segue vivo, e eles vão repondo os quadros dirigentes. Então, o cessar-fogo representa uma quebra desse objetivo do regime sionista, que era destruir o Hamas e a resistência palestina na faixa de Gaza. É claro que o custo foi gigantesco, como é normalmente gigantesco o custo nas guerras de libertação, mas reposicionou a questão palestina num outro patamar, com muito desgaste e muita crise interna do regime sionista, como nós estamos assistindo. O cessar-fogo, se ele viesse a ser efetivado, ele não representa o fim do conflito, o fim da guerra de libertação do povo palestino, ou o fim do genocídio do regime sionista contra o povo palestino. Não significa isso, mas é uma vitória parcial e importante, por isso os palestinos festejam na rua. É importante a gente dar uma olhada nas características do cessar-fogo, né? Se você me permite, eu já me avanço para contar um pouco o que é o cessar-fogo. Por favor. O cessar-fogo está desenhado em 3 etapas. É complexo, vamos aqui tentar explicar pausadamente. Numa primeira etapa, que durará 6 semanas, o que vai acontecer?
vai haver uma troca de prisioneiros. O Hamas libertará 33 reféns nesse período. Esses reféns são mulheres, crianças e homens acima de 50 anos civis. Em troca, o governo israelense libertará reféns palestinos, ou seja, reféns que estão aprisionados nas masmorras israelenses. Há uma cotização de 30 reféns palestinos para cada refém israelense que for libertado, homem, e 50 reféns palestinos para cada refém israelense que for libertado, mulher. Breno, só uma breve interrupção. Acho que isso é uma grande vitória dos palestinos, porque Israel, o discurso de Israel até agora é que ele não tinha refém nenhum, era só prisioneiros processados pelo Estado de Israel. É o reconhecimento de Israel que ele mantém parte da população palestina como refém, né? Exatamente. O cálculo é que, é mais do que isso ainda, Mauro, porque o cálculo é que serão libertados de 900 a 1.500 presos palestinos, reféns palestinos, entre esses 30 que cumprem pena de prisão perpétua. Então, isso pode levar à libertação de importantes líderes palestinos, como é o caso do Marwan Barghouti, que é a liderança mais à esquerda do Fatah, principal organização da Autoridade Palestina, e que muitos acreditam, nas distintas correntes palestinas, que poderia ser a liderança capaz de reunificar os palestinos na luta pela sua libertação. Né? Então, ao longo dessa troca, param os combates, 6 semanas, troca de reféns, ampliação da ajuda humanitária. Atualmente estão entrando 60 caminhões de ajuda humanitária por dia. Essa ajuda humanitária passaria a 600 caminhões diários, um grande aumento. E, do ponto de vista territorial, o Israel começaria a se retirar de Gaza nessas 6 semanas. Então, a primeira retirada de Israel seria no corredor Netzarim, que é o corredor que fica no centro de Gaza e que bloqueia o trânsito entre o sul e o norte. Israel se retiraria do corredor de Netzarim e os palestinos, os gazenses, estariam livres para voltar para suas residências no norte ou no sul. E a travessia de Rafah, na fronteira com o Egito, também seria liberada. Haveria toda essa troca de reféns, teria como supervisão o Catar, o Egito e os Estados Unidos. Aliás, ironicamente, quem exigiu que os Estados Unidos estivessem presentes foi o Hamas. Os Estados Unidos não queriam estar presentes, o Hamas disse, como quem fala assim, só vocês podem controlar o cachorro louco. Sim. Não? Agora, Breno, uma outra vitória adicional é porque o que nós assistimos ao longo dos meses foram os planos que nós vimos de Israel ocupar Gaza em definitivo, né? Já tinha até projeto imobiliário, venda de pedaços para resorts e tal, né? É uma derrota aí. Essa é uma grande questão e, de fato, uma grande derrota. A ideia, ao menos a curto prazo, ao menos formalmente, de acordo com o cessar-fogo, de ocupar Gaza, de anexar Gaza, foi embora. Há muita conversa nos bastidores, na resistência palestina, na imprensa especializada, em estudiosos, de que tem um truque por baixo do pano negociado entre o Netanyahu e o Trump, que é: abandonem Gaza, deu para vocês, o desgaste é insuportável, mas, em compensação, o governo Trump ajudaria Israel a expandir os territórios controlados pelos colonos na Cisjordânia, que não é uma situação de guerra aberta. Sim. E no qual a autoridade palestina não está disposta ao mesmo nível de enfrentamento que o Hamas, que governa Gaza. Então, há muita conversa a esse respeito, de que Netanyahu está trocando Gaza pela Cisjordânia. E está trocando uma estratégia de guerra aberta que levou a um desgaste, a uma crise grande do regime sionista, por uma estratégia de guerra velada, incentivando a ocupação dos territórios pelos colonos. A gente tem que estar atento a isso. Enfim, depois dessa primeira etapa, Mauro, começa uma segunda etapa. 16 dias depois de iniciada a primeira etapa,
começa uma segunda etapa. E aí mais libertação, mais troca de reféns de um lado e de outro, até chegar à libertação total dos reféns. O cálculo é que existia alguma coisa como 98 reféns israelenses vivos, e, portanto, se você multiplicar aí por uma mediana de 40, você vai ter uma libertação, por esse cálculo, você vai ter uma libertação de 600, 700 presos. Deve ser um pouco mais, porque tem outras... Também tem uma libertação de presos palestinos em Israel em função dos corpos de reféns que morreram em Gaza, muitos dos quais morreram em função dos ataques israelenses. Então, com a troca dos reféns vivos e a entrega dos corpos dos reféns israelenses mortos, o número de reféns palestinos libertados deve chegar ali ao redor de 1.000. Nessa segunda etapa, Israel sai de Gaza, sai do centro de Gaza e ocupa somente uma faixa de 600 metros da fronteira israelense em Gaza. Ou seja, ele recua de todo o interior de Gaza, permanecendo somente na fronteira. E a terceira etapa, ninguém sabe ainda o que vai acontecer, porque não está negociada, que é quem dirige, quem governa Gaza depois que Israel sair ali daquela região. Isso não está definido. A autoridade palestina, os países árabes dizem não há acordo se não for a autoridade palestina que passe a governar Gaza, né? Mas isso não está no acordo de cessar-fogo. Breno, querido, diz aqui o Renato Francisco Clemente Júnior, amigos para sempre contra o discurso do ódio. De ódio, assim seja, assim seja. Breno, vou te liberar para a tua viagem para Istambul, então ficamos aqui, Gilberto Maringoni e eu, morrendo de inveja, né, Maringoni? Você vai fazer turismo na Turquia? Turismo. Eu vou a Istambul hoje e eu volto para Caracas na segunda. Eu vou participar de um congresso em Istambul, exatamente sobre a questão palestina. É um congresso internacional de jornalismo, um fórum sobre a questão palestina. Eu participo e volto aqui para Caracas, onde estou trabalhando de sol a sol, e retorno ao Brasil só na próxima quinta. Legal. Maringoni, tá fechado. Abre seu microfone. Opa. Não, é que o Breno sai e a gente tem a oportunidade de falar mal dele sem interrupção. Como dizia o Ariano Suassuna, falar mal tem que ser pelas costas. Claro. Falar pela frente é muito desrespeitoso. É isso aí. Boa viagem, Breno. Obrigado. Boa viagem. Um abração. Obrigado, viu? Abração.